Brasil. A ISS é uma empresa que é responsável por criação de software, então a gente é fabricante de software, a gente trabalha com criação de VMS, reconhecimento facial, leitura de placa, leitura de container, analíticos de contagem de pessoas, análise de perímetro, controle de tráfego, entre outras coisas. A ideia agora eu vou apresentar um pouco sobre a ISS, para quem não conhece, e aí a gente já parte para o ponto focal, que é sobre reconhecimento facial. A ISS é uma empresa de origem russa, então nós temos por muito tempo, desde 1995, a ISS foi fundada em Moscou, na Rússia, e com o decorrer do tempo, por causa dos problemas de Guerra Fria, por causa dos problemas de que ninguém confia muito em nada que provém da Rússia, a ISS ela acabou migrando para os Estados Unidos. Então, anos depois, a gente abriu a filial nos Estados Unidos, que virou, vamos dizer assim, nosso quartel-general. Então, a ISS é uma empresa americana, mas com raízes russas. Até porque, até hoje, o nosso centro de desenvolvimento de software ainda é em Moscou e todas as outras partes dos Estados Unidos. Falando um pouco sobre mercado, a ISS é reconhecida como líder em soluções de vídeo e analítico. Na América Latina, nós somos o número 1 em vendas e em produtos instalados. Nas Américas, incluindo Estados Unidos e Canadá, a gente estamos em sexto. No grupo da EMEA, em quinto. E no mundo, nós somos o 10º software mais vendido e mais utilizado no mundo. É uma empresa que já está mais ou menos 21, 22 anos no mercado. Então, a gente já está bem consolidado. Nós temos mais de 100 mil implantações nos 6 continentes, 56 países diferentes de instalações, mais de 130 mil servidores, mais de 2 milhões de câmeras configuradas na plataforma, e somos parceiros de soluções da IBM, da Axis, da Bosch e de outros fabricantes aí também. Vitor. Oi. Tá, eu acho que tem um pessoal que, não sei se já voltou a ouvir, e a tua tela ela tá dividida. Sabe, como se fosse na apresentação de slide ali, ela tá mostrando as duas telas, o próximo slide e o que você está mostrando agora. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Vamos ver se vai. Foi? Não, Porque... ele ainda para tá mim aqui aparecendo. ele só aparece um. Eu tô achando bem estranho isso, ó. Tanto quando eu dou um compartilhar aqui, ó, para exibir, ele só aparece um para mim. Bom, vamos seguir assim, acho que dá para ver bem ali. Se alguém tiver com dificuldade, alguma coisa assim, dá um toque que a gente vai... Prefere assim? Você acha que fica melhor assim? Acho que pode ser. Acho que assim fica um pouco melhor. Eu dou um pouco mais de zoom aqui, qualquer coisa, e a gente trabalha em conjunto aí. Fechou. Bom, então falando aqui um pouco sobre posicionamento, como eu tinha dito, na América Latina a gente tem um grande percentual de mercado, em torno, né, de uns 22 a 25% de mercado, sendo que o concorrente mais próximo da gente é Genetec, Digiforte e Milestone. Então, tem outros concorrentes, mas a ideia é que a ISS tem uma boa vantagem aí no mercado da Latinoamérica. Também é um centro que a ISS tem bastante funcionário. Como eu havia dito, a gente é uma empresa americana, então desde 2004 a gente é uma empresa americana. E eu quero falar sobre um pouco do escritório Brasil e a gente já partir aí para a parte do facial. É bem breve a explicação mesmo sobre a empresa. Então, nós estamos no Brasil desde 2010. Então, nós estamos aqui há 10 anos no Brasil. Nós atuamos no Brasil todo. Então, vamos dizer assim, nosso escritório fica em São Paulo capital. Nós temos pessoas que trabalham home office em outros estados, com representantes comerciais e representantes técnicos. Então, a gente tem um pessoal que atua Nordeste e Norte, um pessoal que atua Centro-Oeste, um pessoal
atende Sudeste e Sul. Então, a gente trabalha bem espalhado aí pelo mapa do Brasil, então a gente consegue atender todo o território. Qual que é a vantagem da gente ter um escritório no Brasil? Então, a gente consegue visualizar soluções que os clientes desejam e conseguir passar isso para o nosso desenvolvimento. Porque, querendo ou não, como é uma empresa multinacional, então a gente tem demanda de vários países. E é muito interessante a gente ter um escritório local aqui para a gente entender a demanda do país e meio que tentar tropicalizar alguma parte do software para atender esses clientes. Também a gente tem muita experiência com o governo e grandes projetos, então a gente tem aí projetos de cidades bem grandes, como o estado do Ceará e o estado do Pernambuco, são projetos aí com mais de 11.500 câmeras cada um, tendo reconhecimento facial, leitura de placa. A gente também tem bastante projeto com portos, então vamos fazer uma análise que de 20 portos que a gente tem no Brasil, 12 mais ou menos utilizam ISS, então é uma margem bem grande. A gente tem muita experiência com projetos grandes e complexos, então envolvendo cidade, envolvendo BI, envolvendo reconhecimento facial, envolvendo integração com banco de dados, busca de veículos, busca de pessoas e etc. A gente tem ações de marketing e eventos, querendo ou não, esse webinar é uma ação de evento, é muito legal essa iniciativa, tendo visto aí todo o problema que nós temos enfrentado por causa do corona, temos aí um grande número de pessoas trabalhando aí conosco, é muito satisfatório, já gostaria de agradecer a presença de todos. A gente tem suporte comercial no Brasil, como eu tinha dito, atendendo todo o território, temos certificações e treinamentos, suporte a parceiros locais, a gente pode ajudar os integradores e atuar junto com os clientes finais, isso é muito legal, então a ISS ela pode ir lá e auxiliar vocês para construir todo o projeto, elaborar todo o projeto, e a gente também consegue fazer desenvolvimento e integrações locais. Então é um grande diferencial. Por quê? Como o software é todo da ISS, todos os analíticos, tudo que é construído é da ISS, então a gente consegue fazer todo o desenvolvimento e integração local. Então facilita muito o trabalho de uma demanda que algum cliente específico tenha. Então a gente tem aí um nicho de possibilidades que pode ser feito por causa disso. Certo? Senhores, eu vou falar um pouco sobre a plataforma. Alguma dúvida sobre a atuação, sobre quem é a ISS, sobre como nós trabalhamos? Tem alguma dúvida? Alguém quer tecer algum comentário, pessoal da ALCA? Não. O Vitor tá legal. Eu só queria pedir para o pessoal, se puder fechar o microfone no botão ali embaixo, a hora que você maximiza a tela da aplicação, ele tem um botãozinho de mute e unmute, né? Deixar todos em mute, que aí evita de dar algum tipo de interferência para o resto do pessoal. Beleza? Qualquer dúvida aí, eu estou aqui também, pode parar e me chamar aqui, tá? Então, tá bom. Então, como eu havia dito, eu expliquei um pouco sobre a empresa, vou falar um pouco sobre a plataforma de tecnologia da ISS. O software da ISS se chama SecureOS, mas no Brasil ninguém chama ele de SecureOS, a gente chama ele de Securus, é mais simples e mais fácil, a gente meio que tropicalizou. Então a gente tem algumas funções, então a gente tem a plataforma de VMS, então a gente consegue fazer monitoramento e gerenciamento das imagens, exportação, segurança dos vídeos, sincronismo com áudio e etc. Inclusive, se você tem curiosidade sobre esse assunto, falando sobre a ISS, vamos ter outros webinars falando sobre alguns temas que eu vou citar aqui. Então, já faça a sua inscrição para você não perder o conteúdo. Então, a gente tem a plataforma de VMS completa. E como eu disse, a gente é desenvolvedor de software, então todos os analíticos são nativos da ISS. A gente não usa nenhum software de terceira, é tudo desenvolvido pela própria ISS. Então a gente tem leitura de placa, reconhecimento facial, contagem de vagão de trem e
as tags de trem e de container, a gente tem analíticos situacionais, que a gente pode colocar evasão de pessoas, objeto abandonado, contagem de pessoas, o loitering, né, que é ociosidade, uma pessoa que fica muito tempo numa região, alarmar isso. A gente consegue também fazer integrações e customizações, por exemplo, para projetos de Safe City, de portos, e etc. A gente tem muita experiência aqui no Brasil com indústria e transporte e cidades. A gente tem serviço de suporte, consultoria e treinamento, como eu já havia dito. E tudo que a ISS desenvolve é algoritmo próprio. Então, a gente consegue até customizar informações e utilizar um módulo que já está feito para uma função, reotimizar ele para uma outra função ou para uma outra customização que o cliente necessita. Então, vamos aí ao ponto focal, que a gente tem alguns parceiros de tecnologia, como eu já tinha dito, de câmera, são mais de 54 fabricantes, a gente tem controles de acesso, controles de perímetro, de incêndio, vários fabricantes, a ideia é só falar um pouco para vocês. Como eu tinha dito, mais de 54 fabricantes, mais de 5.000 modelos de câmeras homologados, então é bem tranquilo. A gente também trabalha com o protocolo ONVIF e RTSP, então facilita muito a integração de câmeras. E aí vamos para captura e reconhecimento facial, que é o primeiro tópico que eu quero falar com vocês. Tá todo mundo conseguindo me escutar? Acho que tá tranquilo, né? Ninguém reclamou até agora, então eu vou continuar aqui. Então, o módulo de face da ISS, a gente chama ele de FaceX. Até 1 ano e meio, 2 atrás, nós tínhamos um módulo de face que rodava desde os primórdios do software. E com o tempo a gente começou a ver que ele estava um pouco defasado em interface e em engine. Então, a ISS já tem uns 2 anos, ela reformulou o módulo de face dela e a gente está agora com o FaceX. O FaceX é um módulo de reconhecimento e captura facial dentro do Securus. É possível, através dele, você analisar dados como idade, gênero, etnia, a cor do cabelo, se usa óculos, se tem barba e etc. É muito legal, porque você consegue fazer essa distinção aí. A captura e reconhecimento é feita através de um stream de vídeo. O software ele faz captura de uma ou mais câmeras e é possível que ele pegue essas faces sendo capturadas e ele verifique em um banco de dados local ou remoto se é uma lista de procurados, se é uma lista de permitidos, o que for. Então, como basicamente funciona? A gente tem um stream de vídeo, câmeras fazendo análise de vídeo, e o Securus ele vai reconhecendo as faces. Então, ele vai buscando as faces dentro desse stream de vídeo, e aí ele vai trazendo esse resultado, populando uma tela, um layout com as faces capturadas. Porém, se alguma dessas faces capturadas for encontrada dentro de uma base de dados cadastrada dentro do software, ele vai fazer o match de informação, ele vai fazer a filiação dessa informação e vai trazer o resultado, que a pessoa que foi capturada possivelmente é X% parecido com esta pessoa que está no banco de dados. Então, a gente pode criar aí N banco de dados, pode ser um banco de dados público de uma prefeitura, de um cliente, ou você mesmo pode criar e popular seu banco de dados. E aí você vai me falar, Vitor, mas se eu quiser cadastrar todas as pessoas, eu vou precisar tirar foto de todo mundo? O ideal é que sim, para que nós tenhamos um padrão. Mas eu vou mostrar para vocês, a gente pode pegar fotos da internet de uma pessoa, ou de uma rede social, ou sei lá, uma foto de um celular que alguém tenha e cadastrar essa pessoa, e assim que ela passar, a gente conseguir fazer o reconhecimento dessa pessoa que passou no ambiente. O legal é que o Securus, ele trabalha todos os módulos funcionando ao mesmo tempo. Então, se a gente tem o módulo de leitura de placa funcionando, simultaneamente eu posso fazer que o módulo de face funcione tudo por um único executável. Então, não preciso acessar outros executáveis para que o módulo continue funcionando e nem preciso parar um módulo para que o módulo de face possa funcionar. O módulo de face, ele pega essas faces que estão passando
e ele cria vetores em forma na face e ele armazena essa informação no banco, e aí o algoritmo consegue fazer a busca em um canal ou mais de um canal. O legal é que o Securus ele pode utilizar uma ou mais câmeras para fazer a captura e o reconhecimento. Isso facilita aí muitos fatores dentro do ambiente. Tem alguém falando aí, eu acabei de escutar. Falou, valeu, obrigado. Oi, acho que é o Anderson. Deixa eu ver qual Anderson que é aqui. Acho que já fechou. Acho que já fechou. Beleza, vamos seguir. Beleza. Vamos lá. Continuar explicando aqui um pouquinho mais sobre o face. Então, como ele funciona? Ele vai buscar, ele vai detectar, vai localizar o posicionamento automático da melhor face e vai capturar isso em movimentos lentos ou rápidos. Então, pode ser velocidade de uma pessoa andando ou até levemente correndo. Muitas pessoas, não precisa ser uma pessoa por vez, muitas pessoas. Ele faz o controle da área de captura e procura o reconhecimento. Dá para fazer a pesquisa pelo vídeo, então o Securus ele não usa foto, é tudo via vídeo, então é tudo via stream. Então, por exemplo, eu reconheço uma face, eu posso clicar nessa face e buscar o vídeo gravado de qual câmera foi para ver o momento que essa pessoa foi capturada. O índice de acuracidade sobre condições ideais, sobre um ambiente bem estabilizado para reconhecimento de face, é próximo dos 90% a 92%, é um índice de acuracidade muito bom. A gente pode fazer detecção de múltiplas faces com várias câmeras, como eu havia dito, e a gente pode usar um banco de dados centralizado com foto das pessoas, ou a gente pode criar um banco de dados e multiplicar esse banco de dados e fazer crescer e popular aí bastante. Criar listas dentro do software, então lista de permitidos, listas de informação, lista de proibidos, lista de funcionários, lista de administradores, dá para criar várias listas dentro do software. Eu deixei um vídeo aqui preparado para vocês verem, por enquanto, aqui na apresentação, ele em funcionamento. Claro que depois a gente vai mostrar ele ativo aqui. Vou dar um play aqui rápido, só para vocês verem. Então, aqui é um vídeo de reconhecimento facial num estádio. Então, assim, a câmera não está posicionada tão próximo das pessoas, mas com a configuração certa, com a iluminação certa, a gente consegue fazer múltiplas capturas de face. Então, o ideal é que ele vai fazendo várias capturas de face, não precisa estar tão perto. A gente fez um teste aqui também no Serra Dourada, no estado do Goiás, no estádio do time do Goiás também. Então, funcionou muito bem. Então, a gente pode fechar mais o ângulo de captura, como a gente também pode deixar bem aberto e fazer várias capturas. Tudo vai depender do índice de acuracidade que o cliente necessita. Então, a gente tem as capturas na direita e embaixo os reconhecimentos, tanto que ele reconheceu uma pessoa ali e já marcou ela num banco de dados. Alguma dúvida, senhores, sobre captura e reconhecimento? Eu vou abrir um espaço aí para dúvidas, perguntas. Acho que fica mais fácil a gente, por tópico, já sanando, porque se eu for falando outras coisas, talvez esqueçam. Ninguém tem dúvida ou pergunta por enquanto? Acho que por enquanto não. O Hiro, que é parceiro nosso também, outro fabricante que está no nosso portfólio aí, muito parceiro, a gente tem desenvolvido muito projeto com eles, que é a Optex, está perguntando ali se os iluminadores IP e PPoE da Hightech, Graytech, acho que estão já integrados. Tem que ver o modelo específico deles, mas eu acredito que se eles são IP, se não tiver homologado ainda, é fácil de homologar. Então, a maioria dos dispositivos IP a gente consegue fazer funcionar. Até para fazer um parênteses aqui legal, né? Essa possibilidade, devido ao fato da ISS produzir desenvolver o próprio código e tudo mais, nos permite uma facilidade muito grande em integrações. Né? Por isso que a ISS é um grande player, um dos maiores do mundo, na parte de desenvolvimento de novos produtos, né? Customizações de produtos e integração.
né? Por isso que a gente é tão efetivo em integrações. Depois a gente vai mostrar aqui um servidor para vocês que já está com um banco de dados de procurados, tá? Não vou poder falar qual é a cidade, mas já inclusive agora no dia 19 eu queria compartilhar rápido uma imagem de vocês, para vocês verem como a gente teve uma comparação de uma foto inserida num banco de dados, né, de procurados de muito tempo atrás, e como que a pessoa foi reconhecida. Então, a gente vai mostrar isso aí depois para vocês. Então, assim, Hiro, a parte de integração, se já não tiver e você conseguir, eu acho que só com a API a gente pode fazer, né, Vitão? Não precisa Sim. nem mandar o produto, isso? Oi, Vitor? Então, ó, eu tô escutando, eu tô vendo aqui Tá. o bate-papo, se o Fernando lá do México realmente confirmou que foi feito, então provavelmente eles já integraram e já está funcionando. Legal. Tá. Quantas pessoas, o Gerson tá pedindo, perguntando ali, quantas pessoas a gente consegue reconhecer? Eu acredito que é simultaneamente. Em Sim, uma. depende muito do tamanho da imagem e da qualidade da imagem. Então, a gente consegue, por exemplo, uma face para ser bem reconhecida, capturada, ela precisa ter pelo menos de 80 a 120 pixels da largura do frame. Se a gente pegar uma câmera Full HD, que é 1920 por 1080, se couber uma pessoa do lado da outra, com a face bem organizada, vamos fazer um cálculo aí bem simples, dá uma média aí de umas 12, 15 pessoas simultâneas. Isso sem a gente fechar muito o ângulo, né? Eu acho que o cálculo, assim, vamos fazer uma conta bem de padaria, bem simples de cabeça, dá mais ou menos isso. Eu acho que não cabe tudo isso numa imagem. Ainda mais se tiver um pessoal mais fortinho, né? Eu acho que não cabe. Mas dá para fazer umas 12 capturas. Ali, ó, vamos voltar até aqui ó, no vídeo, ó. Cara, a gente tem muito mais do que 12 pessoas. Claro que eu não acredito que ele esteja pegando lá o fundo, mas principalmente essas 5, 6 primeiras fileiras aqui na frente, eu acredito que ele tenha pegado quase todos aí. Então é um número considerável, né? Mas o ideal é que tenha de 80 a 120 pixels a face para a gente conseguir fazer uma boa leitura de face, né? Um bom Legal. reconhecimento. O Pereira ali também está perguntando se o sistema identifica inserindo, né, uma foto no sistema. Acho que é colocando uma foto de uma pessoa. Identifica. Ó, eu fiz Identifica. uma brincadeira aqui na apresentação. É assim, a quarentena tá deixando a gente meio biruta, né? E a ideia é que você coloque uma foto. Eu peguei uma foto de um famoso e passei a foto dela no meu celular para ela fazer reconhecimento. Então, até no exemplo aqui tem, e eu vou mostrar isso na prática na minha máquina, e a gente pode fazendo vários testes aqui, mostrando para vocês como funciona. Tá? Mas é Inclusive, possível. inclusive, isso é uma das coisas que a gente vai mostrar lá no final, online, rodando, né? Porque para a segurança pública, se não tiver essa funcionalidade rodando muito bem, hoje em dia não vinga, né? Então, você poder inserir em qualquer momento uma pessoa, uma foto de uma pessoa e começar a varrer no banco de dados de identificações. Então, onde ela identificou, né? Então, isso é realmente um negócio muito bacana e funciona, tá? Já está rodando. Inclusive, agora no Carnaval teve uns casos aí onde a gente já usou nos servidores que a gente já tem, né? Inclusive em unidades móveis de guarda municipal, de polícia militar, em alguns estados, algumas cidades, a gente usou essas funcionalidades. Então, tinha uma câmera Speeddome, claro que ela tem que estar em algum local fazendo a detecção. Agora, se ela tiver detectado, se passou no campo de detecção dela, ela a pessoa está inserida nesse grid de detecções ali, e você inserir uma foto, ela vai reconhecer e vai te trazer o vídeo, inclusive, do momento dessa pessoa passando. Depois a gente vai ver isso daí. Eu estou vendo um pouco as perguntas aqui. O software consegue detectar em um grupo de pessoas aquelas pessoas que não foram identificadas. Como assim? Eu meio que não entendi a pergunta. Por exemplo, as pessoas que passaram e não foram identificadas,
A ideia do software, a construção base dele é que as pessoas que passam na cena sejam capturadas e ele armazena essa informação por vídeo de capturas e se tiverem um banco de dados ele fazer o reconhecimento. Se não foi capturado, ele não consegue fazer uma busca, porque ele não tem informação, ele não tem vetor, né? Então a gente não consegue. Se a pergunta foi essa, a minha resposta está sendo baseada em cima disso. Estou vendo aqui qual o mínimo de qualidade para reconhecimento. Você, Guilherme, você diz de câmera. Acho que é tamanho, né? Tamanho de foto. Tamanho de foto, cara, o software ele pede uma imagem mínima de, acho que 200 por 200. Não é uma imagem muito grande. É quase o tamanho de uma imagem de 3x4, né? Mas quanto mais informação a imagem tiver, melhor, porque ele vai criar mais vetores e aí você deixa o índice de acuracidade muito, muito melhor. Na distância máxima, então, a distância máxima, tudo vai depender da sua lente varifocal, se for uma lente fixa ou uma lente varifocal. Por quê? O software ele precisa fazer algumas medidas. Então, vai ter o ponto da câmera para a pessoa, a altura da pessoa. Então, é um cálculo que a gente vai meio que ter que fazer aí, mas a distância mínima ou máxima, eu acredito que Estou pensando aqui num ambiente que eu tenho bastante contato, acho que uns 10 metros. Esse cliente aí, Rafa, que a gente vai mostrar, você acha que tem uns 10 metros ali de distância? Menos? Na verdade, assim, é isso que você falou, tá correto, Vitor. Existe uma relação, por isso que é tão importante no desenvolvimento de projeto, a gente entender realmente qual é o tipo de produto vai ser utilizado, né, para a gente até dimensionar. Nesse caso, por coincidência, as duas câmeras que estão focadas para fazer o reconhecimento facial são câmeras Speed Dome. Ou seja, uma está num ambiente interno e a outra está num ambiente externo, né, sendo uma rodoviária e a outra uma avenida. Então, focada na porta de um banco, vocês vão ver. E assim, as câmeras estão muito mais longe, né, do que 10, 15 metros. Porém, devido à funcionalidade da câmera Speed Dome, é claro que a gente consegue aproximar e ter esse range depois a gente pode até mostrar lá, né, o range que ele vai fazer o reconhecimento. Normalmente a gente configura aí de 120 até 400 pixels, né? É mais importante a gente saber o tamanho que a face vai aparecer na tela do que o tipo de câmera. O tipo de câmera hoje a gente tem uma série de câmeras que a gente pode utilizar. O Aristóteles, que trabalha comigo na ISS, ele está assistindo aqui, ele ele tá dando umas colas aqui no chat. Ele falou que fez um teste com uma câmera de 32x, estava mais de 100 metros e fazia capturas de face. Isso. É justamente então, porque a câmera permitiu, né, que a gente tivesse uma face acima de 100 pixels, por exemplo, na tela. Exato. Qual a altura geralmente utilizada da câmera? Cara, vai depender muito do que você quer fazer. Mas assim, uma câmera posicionada para a segurança do ambiente, vamos pensar na lógica de CFTV, que é cover sobre cover das câmeras, né? Uma câmera atinge o raio de visão da outra e vai cobrindo uma sobre a outra. Geralmente elas estão o quê? No topo, no pé direito, né? Tem aí uma média de 2,5 metros, 3 metros. Então é uma altura considerável, mas pode se colocar mais alto que isso para fazer reconhecimento facial. Eu tenho um vídeo de um drone que ele deve estar, sei lá, uns 15 metros de altura, fazendo reconhecimento facial com um drone. Então, assim, é como o próprio Rafael disse, é importante salientar que se a câmera me possibilitar que o stream de vídeo que chegue para o software tenha esses padrões de 80 até 120 pixels cada face, independente da altura, ele vai fazer o reconhecimento. O que implica mais é
vamos dizer assim, a iluminação, porque um ambiente muito escuro ou com muita iluminação direto na face das pessoas acaba dando alguma desfocagem para a câmera, e então é mais complicado a iluminação em si do que a altura que a câmera vai estar colocada ou a lente que ela vai ter, né? Claro, tem casos específicos que você vai ter uma lente fixa da câmera que não vai ser o suficiente para fazer um reconhecimento facial, e aí você vai ter que colocar uma câmera específica para isso. Mas eu vou mostrar aqui com a webcam, eu consigo fazer capturas até bem longe da minha face. Mas isso eu acho que é até uma dúvida que surge bastante, né? Porque a gente, até então, existiam sistemas, né? Existe ainda muito mercado, muito se fala do reconhecimento facial, mas principalmente quando a gente fala em ambientes controlados, né? Então, o reconhecimento facial para um ambiente controlado já É não é uma fácil, né? solução. Exatamente, é fácil, já não é tão novidade assim. Hoje você tem muita ferramenta, inclusive ferramenta de controle de acesso que faz isso, né? O que a gente está se propondo aqui é chegar num nível um pouco acima disso, é fazer um reconhecimento facial em um ambiente onde ninguém está imaginando que vai ter reconhecimento facial. Esse exemplo que o Danilo está dando ali, né, que seria para utilizar para apoiar um porteiro identificar na escola, né? Isso é muito simples para a gente, né? Você trazendo esse projeto para nós, Danilo, você trazendo essas informações, a gente consegue definir para você, te ajudar, né, a definir qual é o tipo de câmera que você vai ter, vai ser mais assertivo, qual é o tipo de câmera que, inclusive, quais são os pontos, né, e aonde seria mais fácil você fazer uma instalação, de repente você não precisa criar uma estrutura tão próxima do porteiro, de repente você pode utilizar uma câmera que está mais longe, com uma lente um pouco mais fechada, enfim, tudo isso faz parte do apoio que a gente dá na hora de desenvolver o projeto junto com vocês, entendeu? Então, assim, fica à vontade depois aqui, se você quiser debater um pouquinho mais sobre isso, dá um toque para a gente aqui que a gente tem como te apoiar, tá? A pergunta dele do apoio do porteiro, se eu não me engano, era assim, as pessoas que não estão cadastradas, ele emitia um alarme. Ele vai pegar a informação da pessoa que não está cadastrada. A gente pode criar uma regra, como eu disse, o software é customizado para esse tipo de alerta, então é possível. Quero mostrar um vídeo aqui, ele está até no YouTube, para vocês verem mais ou menos ó, a distância que está, o drone, é um drone. E aí, ó, ele está bem alto e a gente consegue fazer reconhecimento facial com ele. Quer ver? Eu vou tentar achar aqui o momento certo que ele vai dar o zoom, ó. Não está Então, ó, aparecendo aqui, eu acho que é o vídeo, o Vitor. depois, qualquer coisa, eu disponibilizo o link aqui. Talvez porque eu estou compartilhando Acho o que você tá, YouTube. não, acho que você está exibindo na outra tela, não na que você está com. Eu Agora eu tô estou com vendo uma no teu tela mouse. só. Eu tô com uma tela só, estranho. Mas tudo bem. Aí eu. Depois você me manda, a gente encaminha para o pessoal. O Guilherme Barandas aí falou que estavam entrando com foto em vez de ser com vídeo. Por causa das câmeras Hikvision. O fabricante em si é bem distinto, é mais a qualidade da imagem. Mas o Securus ele tem um sistema que chama de antifraude. Eu vou mostrar ele e vou falar justamente para uma pessoa vir com uma foto, o software dá um alerta e aí a gente consegue mudar essa informação. É bem legal, vou falar sobre isso também. Só para falar aqui do rastreamento de pessoas, aí depois a gente abre para mais perguntas, senão a gente perde um pouco o tempo aí também da apresentação, para ser bem breve. Então a gente tem aqui o rastreamento de pessoas. O rastreamento pode ser feito através de foto ou vídeo e basicamente o que ele faz? Ele analisa a face em questão e busca em todas as capturas já feito por uma ou mais câmeras e aí a gente consegue trazer essa informação conciliada com uma base de dados. Então, qual que é a ideia aqui? Por exemplo, a gente tem uma barra de busca lá, e aqui eu coloquei a foto da Shakira. Eu peguei algo bem simples, eu até peguei hoje e fiz esse teste aqui para mostrar para vocês. E aí ele trouxe embaixo ó, as capturas. Então ele está falando que a foto em si que eu estou buscando, com as imagens embaixo, ó, tem 97% parecido com essa pessoa, 96%, e aí ele consegue trazer de várias câmeras. Então eu posso pegar simplesmente uma imagem de uma pessoa e fazer a busca dentro do software.
eu não preciso cadastrar essa pessoa, tá? Se ela só passou pela câmera e o software fez a captura, eu pela busca já consigo trazer, eu consigo rastrear a pessoa, porque eu posso buscar isso de uma ou N câmeras. Então, se eu tiver 10 câmeras, eu consigo ver o momento que a pessoa entrou na cena, o momento que ela passou por tal ambiente, o momento que ela cruzou outro ambiente, o momento que ela saiu, por exemplo. Se eu tiver reconhecimento facial nesses períodos, eu consigo buscar ela na cena e ver o caminho que ela fez dentro do ambiente. Então, facilita bastante aí o reconhecimento facial e isso pode ser de vários dias e fazer a busca, vamos dizer assim, uma busca forense dessa face, sem que eu tenha cadastrado ela. Isso é só se capturou. Então, por Isso, exemplo, alguém que cometeu um delito e você só soube depois do momento que ela passou, você pode pegar e buscar para ver o momento que essa pessoa entrou, até achar o ato do delito e depois cadastrar ela para quando ela passar te emitir um alerta, por exemplo. é isso. O pessoal que atende universidades, hospitais, né? Hoje tem uma demanda muito grande para a gente tem recebido demandas muito grandes aqui de fazer sistemas integrados, até uma pergunta que o Leandro fez ali agora, né? Da BIC, se tem integração com sistemas de controle de acesso. Hoje, as maiores demandas que a gente tem, por incrível que pareça, por estar passando nesse momento conturbado aí, a gente tem passado muito tempo conversando com esse pessoal de saúde, né, onde tem clínicas de atendimento, hospitais, centros de atendimento, para fazer justamente um sistema de controle de acesso integrado ao reconhecimento facial. Então, isso que o Vitor acabou de passar é muito importante, desde a universidade, hospitais, clínicas, escolas, né? Não só para o mundo de segurança pública. E já respondendo a questão ali do Leandro, tem sim. Inclusive, não sei se a gente tem novidades sobre o sistema de controle de acesso da ISS, mas tem e dá para a gente entrar nesses detalhes aí depois, tá? Isso mesmo, tem algumas informações para passar também. Então, a parte de busca, ela é relativamente, vamos dizer assim, simples de efetuar, é uma única interface, mas é uma função muito importante. E isso tendo em vista, por exemplo, uma cidade ou uma fábrica, um hospital, uma universidade, o que for, é muito efetivo, muito efetivo. Nós temos um cliente que a gente está. Eles usavam outro módulo de face de um outro fabricante, e aí eles pediram para a gente fazer um teste lá, com uma câmera em uma única catraca e uma câmera na outra, uma na entrada e outra na saída. Na verdade, a entrada ela é entrada e saída, mas eles começaram a fazer reconhecimento facial e começaram a buscar esses alunos dentro do ambiente. E eles começavam a ver que tinha alguns alunos, aqueles alunos que não tinham muito interesse, eles ficavam no pátio. E aí eles começaram a tomar algumas outras medidas, porque era uma faculdade bem requintada, e aí os alunos falavam que os professores que não estavam ajudando e etc. Eles tinham um problema administrativo, mas o reconhecimento facial conseguiu ajudar que, na verdade, eles, no tempo de aula, eles estavam mais ociosos fora da sala de aula do que realmente dentro da sala de aula. Às vezes chegava atrasado ou saía antes do horário, então ajudou eles num problema administrativo que eles estavam tendo também. Então a gente pode utilizar isso para N funções. A licença de reconhecimento facial é por câmera, servidor é por câmera. Então, por exemplo, eu quero utilizar 10 câmeras com reconhecimento facial, você vai utilizar 10 licenças de reconhecimento facial, é por câmera. Não é por servidor, é por câmera. Então, você não compra licença de base de dados, você só compra licença de câmera. Dentro dos seguros, tudo é baseado em licença de câmera. E se você tiver interesse, aí você tem o pessoal da Alca aí para te ajudar com valores, com orçamento e até na montagem de projetos. Aí eles têm essa expertise bem afinca aí. Lembrando que quando a gente fala de licenciamento, isso é um diferencial enorme nosso, inclusive com relação a valores, tá? Vocês, quando forem consultar outros sistemas, vocês vão ver primeiro, né, que você precisa pagar a base, né? Então, eu tenho que comprar a base da aplicação. Aí você compra mais as packs, né? Está acostumado a ouvir de packs, de câmera e tudo mais. Base para outras aplicações, né? Por exemplo, reconhecimento facial exigiria uma outra base e mais as licenças por núcleo de processador e tudo mais. No caso da ISS é muito fácil, você não paga a base. Se você tiver
eu sempre brinco, e aí, Vitor, se eu estiver errado, me corrige, mas se eu tiver 10 servidores com 10 câmeras ou tiver um servidor com 100 câmeras, é indiferente. É Né? indiferente. Você vai pagar um número de câmeras e a aplicação que você vai usar. Se eu tenho 10 câmeras de reconhecimento de face e 10 câmeras de LPR, por exemplo, você vai pagar por 20 câmeras de gravação, 10 câmeras de LPR e 10 câmeras de face. Pronto, acabou. Esse é o licenciamento. Você não precisa pagar banco de dados de 5.000 faces, 10.000 faces, enfim, depois evoluir um banco de dados ou não. Tá? Só isso que eu queria observar. Quantidade de servidor, de licença por servidor, na verdade, assim, o Securus ele é dividido por linhas de produto, então reconhecimento facial a gente consegue trabalhar ele na Premium e na Enterprise, né? Não tem quantidade de licença, posso colocar 100 licenças, se o meu servidor escalonado para isso, conseguir aguentar o processamento. Claro, a gente está falando de um analítico que é processado no servidor, então tem um cálculo que é feito de quantos analíticos por core você pode utilizar para você poder trabalhar com uma margem de segurança. Mas assim, o software ele não te dá nenhuma limitância de quantas câmeras ou quantos reconhecimentos facial você pode configurar por servidor. Quem vai colocar esse diferencial aí, essa limitação, é o software que vai fazer o processamento do analítico, né? Na verdade, o servidor que vai fazer o processamento do analítico. Então, geralmente, a gente tem uma regra de ouro aí que de 1 a 3 câmeras consome 1 core de processamento físico. Então, varia muito, claro, dá para usar a GPU para auxiliar e etc. Então, não tem uma quantidade. Isso depende da linha de produto, tá? Qual a média para escalonar um servidor ser usado na câmera de reconhecimento facial? É que nem eu disse, uma câmera ela pode consumir 1 core de processamento ou você pode usar 3 câmeras por core de processamento. Então vamos colocar aí hoje um servidor com quad-core, que são 4 processadores, você consegue colocar aí de no mínimo 4 até 12 câmeras no máximo. Vamos pôr 10, não vamos pôr 12, 10. É algo que a gente tem que ter uma margem de segurança. São processadores mais baratos, mas tudo vai influenciar. Memória RAM, velocidade de disco para análise, tudo. Isso, mais uma vez, né? Depende até pelo tipo de câmera que a gente vai utilizar. Por exemplo, se eu estiver utilizando o reconhecimento facial para fazer uma varredura em uma praça pública onde eu tenha lá uma movimentação muito mais alta, onde eu tenho câmeras Speed Dome que estão se movimentando o tempo inteiro, o nível de processamento que ele vai consumir é 1. Se eu estiver utilizando isso em um ambiente controlado, aí a gente consegue otimizar cada vez mais a aplicação. É isso, né, Vitor? É isso aí. Reconhecimento é feito apenas pelas câmeras licenciadas ou em todas as câmeras? Assim, vamos dar um exemplo, 100 câmeras cadastradas no sistema, mas você só quer utilizar 10 para reconhecimento facial. Então eu flego elas numa caixinha qual câmera que eu quero utilizar. Então dentro dessas 100, se eu só tenho 10, eu só vou utilizar 10 para reconhecimento facial. Mas eu posso alternar entre as 100, 10 que eu quero utilizar. Então não tem uma limitância. Claro, se você tiver comprado 100 licenças para câmera de face, você consegue ver aí 100 faces simultâneas trabalhando, mas é tudo de acordo com o que você quer. O Securus ele não é um software, vamos dizer assim, meio de prateleira, que você vai, puxa e já está pronto. Você meio que customiza e compra aquilo que você realmente quer utilizar. Eu quero utilizar 10 câmeras para VMS, mas dentro dessas 10 eu quero usar uma para placa e uma para face. Você vai comprar as 10 câmeras, uma para face e uma para placa. Basicamente é o que consiste. Então você consegue montar e customizar a solução como você quer. Lembrando que a gente não precisa ter isso, e depois a gente pode mostrar naquele servidor que a gente vai acessar, o Diogo, só para você entender bem como que funciona, né? Mas você vai, o Securus ele permite que você inclusive movimente a câmera que você quer fazer o reconhecimento naquele momento. Então, se eu tenho um grupo de 10 câmeras, mas eu tenho 5 licenças, eu posso alternar entre essas 10 câmeras o reconhecimento nessas, hora eu faço em 5, hora eu faço em outras 5.
se for o caso. E ele só vai fazer o rastreamento, claro, se a câmera tiver sido designada para captura. Por exemplo, uma câmera que está fazendo monitoramento, o software entende que ela não está sendo utilizada para face, então ele não vai pegar vetores dela, né? Mas se eu setar ela para um reconhecimento de face, aí ele já começa a fazer essa informação. Então é relativamente. Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês e aí a gente trabalha com isso aí. Só partindo para o próximo tópico aqui, o software da ISS, como eu disse, ele tem vários módulos e a gente consegue fazer integrações entre os módulos. Então, eu estava conversando esses dias antes aí do Covid-19 aparecer de vez, com um cliente que ele tinha lá um CCD, né? E aí o que acontece? Chega lá o cara vou falar aqui do carro de pão, e o cara vai entregar. Só que quando ele manda a informação, então ele fala que o cara que vai chegar é fulano de tal, o veículo que vai chegar é tal, com tal placa. Aí ele pega essa informação, ele tem que preencher um cadastro, mandar previamente. Quando chega, a pessoa vai lá, verifica, pede para o cara assinar e etc. Então gera muito tempo para poder fazer um simples acesso do cara para entregar pão no CCD, o caminhão. E aí, qual que era a ideia? Ele era utilizar, por exemplo, o reconhecimento de placa e o reconhecimento facial para liberar o cara rapidamente. Então, qual que era a ideia? A pessoa que vai ir lá fazer a entrega, ele manda a foto no formulário e a placa. E você vai no módulo de face e no módulo de placa e atrela essas informações e fala, ó, o Vitor vai chegar numa caminhonete tal com a placa ABC 1234. Quando chegar que ele fazer o reconhecimento facial e fazer a leitura de placa e for realmente a pessoa, ele dá match na informação e libera o acesso. Então eu consigo fazer uma dupla verificação utilizando vários módulos do Securus. A gente usa isso muito para porto. Então o cara chega lá no gate, o gate geralmente é bidirecional, entra e sai, né? Ele entra no gate com um container tal, com a placa tal. E se ele sair com outro container, por exemplo, ou sair com outro carro chegar com aquele container, não deixa o cara entrar. O cara é uma pessoa que não está cadastrado, ou com a face, não é aquele motorista. Então a gente pode fazer esse merge de informações e filiar tudo. Isso para condomínio é excelente. Por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, vou falar uma marca aqui, um Volkswagen Polo, e é o seu Mário que tem ele, mas se chega o Volkswagen Polo do seu Mário e não é o seu Mário que está dirigindo, ou não é uma das pessoas liberadas por ele, não deixa ele entrar, ou não deixa sair do condomínio, porque está tendo roubo, um sequestro, ou o que for. E aí você pode criar até uma série de regras, você está sendo sequestrado, tem uma vaga de pânico, você para na vaga de pânico e o software já identifica isso, já emite um alerta para o operador, então já dá para a gente fazer várias coisas, isso integrando o VMS com alarme, reconhecimento facial, leitura de placa e leitura de container. Então a gente tem bastante informação aí e consegue compilar todas elas na ferramenta. Então, para quem tem algum projeto em mente aí para fazer essa dupla autenticação, ou para até isso, por exemplo, eu vou até entrar num próximo assunto que é controle de acesso. Uma pessoa, vamos ver um controle de acesso por digital. A pessoa bateu o dedo e não passar a face, não for a pessoa que é a digital, não libera. Acontece muito isso em órgãos de saúde público. O médico, sei lá, falsifica a digital e o cara está no mesmo lugar, em vários lugares ao mesmo tempo. Não tem como. Então o cara usa o silicone. Então a gente consegue fazer essa dupla autenticação. Se não for a pessoa com a digital ou com o crachá, que foi a mesma reconhecida pela face, não libera a porta. Então a gente tem informações aí importantíssimas e a gente consegue fazer essa integração aí de vários módulos do software. Claro, e ainda dá para fazer com módulos de terceiro. A gente está falando só dos seguros, mas posso usar módulos de terceiro para fazer essa informação. A gente tem aí o software o Saralogix, que é da TOTUS, ele que processa todas essas informações e o Securo só municia ele com a face e com a placa. Quem faz tudo é o Saralogix. Então a gente consegue fazer integração com o software de terceiro e trabalhar aí em conjunto. Vitor, deixa eu só fazer uma Oi. pergunta. A gente
tem uma referência muito grande, o pessoal costuma trabalhar muito com sênior. Existe já a integração do FaceX, né, do FaceX com o sênior? Já foi colocado em algum lugar ou não? Ou você vai falar isso no próximo tópico aí, eu estou me antecipando? Não, com o sênior em si, eu acho que pronta assim já para sair, não, mas está em processos de finalizar. Mas dá para trabalhar com N funções. Eu vou falar também um pouco de alguns controles de acesso que a gente tem integração já nativa, mas tem como você integrar o próprio controle de acesso dentro dos Securus. Então facilita também um pouco o trabalho aí. É Show. até um tópico que a gente pode falar até num outro webinar, é bem legal. Tá, beleza. Falar sobre controle de acesso, e aí a gente já está para finalizar os tópicos, eram 4 tópicos, eu já disse um pouco, e aqui a gente entra no antifraude, que alguém tinha me perguntado antes. Então, vamos lá. Esse aqui é o Ari, que trabalha com a gente na ISS, aqui é bem... Como funciona? O Securus é uma plataforma aberta para integração com software de terceiros, então a gente pode usar um DAS, um PSIM, um controle de acesso para isso. A gente tem um projeto aí aqui em São Paulo que a gente usa o PSIM da Verint para fazer essas informações. Então a gente consegue fazer a integração e a gente consegue fazer a autenticação por cartão, por tag, por digital, por reconhecimento de íris, o que for. Então a gente consegue filiar essa informação em conjunto, né, com os Securus e trazer o match dessa informação. Até tinha dado uma breve explicada antes e autenticar, fazer essa dupla autenticidade. Então, por exemplo, lá no escritório eu tenho um crachá. Eu tenho acesso pelo crachá, mas se eu filiar a minha face ao crachá dentro dos Securus, então, se alguma pessoa pegar meu crachá e tentar passar, ela não consegue entrar. Isso para um âmbito laboratorial, ou para um hospital, ou, por exemplo, uma usina. Tem lugares que certas pessoas podem entrar, mas brasileiro sempre dá aquele jeitinho, ó, toma meu crachá aqui, entra lá. Então, a gente consegue fazer essa dupla autenticação, se não for realmente a pessoa com a face que passar lá e o cartão, não libera. E aí a gente pode criar várias regras, né? Depois de uma tentativa, 2 tentativas, e aí emitir alarmes. E o legal é que ele traz as informações, por exemplo, a data e hora que foi capturado, o terminal que foi, o nome da pessoa, a matrícula, e se está em alguma lista e etc. Então a gente pode trazer tudo isso e trazer informação na tela do operador para facilitar a interface do cliente. E pensando nisso, a gente tem o sistema antifraude, que a gente chama de anti-spoofing, né? Como funciona basicamente? A gente tem as faces cadastradas e supondo que alguém pegue uma foto ou pegue o celular e tente entrar com essa pessoa. Se o software estiver bem configurado, tudo certinho, ele vai alertar, vai falar assim, ó, que essa imagem é um possível fraude, é uma possível spoofing. E aí você consegue, o operador tem essa visão, claro, e aí ele libera ou não libera, e aí parte dele que decisão tomar, mas o software tem essa ferramenta ativa, então facilita bastante para o operador. Então é algo que a gente usa bastante e até a gente faz umas brincadeiras às vezes de pessoas que são parecidas e o software ele dá um bom índice de acuracidade sobre isso aí. É muito bom. Eu tenho um videozinho que eu separei aqui de um controle de acesso em um aeroporto. E aí eu vou mostrar para vocês brevemente aqui para vocês verem. Eles passam o cartão, reconhece a face e se for realmente a pessoa, libera o acesso à catraca. Então, a gente tem aí. Então vai mostrando as pessoas, né? Vai capturando a face e o cartão vai liberando. Se não der match no sistema do controle de acesso, ele não libera a entrada da pessoa. E aí ele vai emitindo alarmes e aí a gente consegue gerenciar essas informações.
Então, isso é um projeto real, efetivo. Então, passa lá a tag, né? Tipo um código de barra, reconheceu a face e liberou. E aí, se deu match, ele libera para entrar ou sair da cena. Então, a gente consegue fazer essa dupla autenticação aí junto com o software, com controle de acesso e tudo mais. Eu tenho uma lista de alguns controles de acesso aqui que a gente tem já integrado nativo por API. Então, a gente tem Bosch, a gente tem Axis, tem Amag, tem S2, tem Vault e tem outros aí que já estão em desenvolvimento ou estão para entrar também na lista. Então, a gente tem a ISS tem essa flexibilidade e versatilidade de conseguir integrar novos fabricantes dentro dela para fazer o projeto literalmente andar. Então, é uma facilidade. Então, se você tem uma demanda, um projeto aí, traz em conjunto com a gente, junto com o pessoal da Alca, e a gente consegue fazer. Eu vou só finalizar aqui a apresentação e a gente já parte para a parte de perguntas e respostas. Eu vou mostrar no software. A gente já passou um pouco do horário. Tem algum problema, o pessoal da Alca? A gente começou um pouquinho, uns 5 minutinhos. Eu acho que dá para a gente estender aí uns 10 minutinhos só para finalizar e mostrar para o pessoal na prática que eles... Então, antes de tudo, eu queria agradecer a todos pela atenção, pelo tempo disposto e por fazerem parte aqui desse webinar. É muito gratificante. Nós temos aí 59 participantes, vamos pôr aí 57, tirando eu e o Ari, que somos da ISS. Muito obrigado mesmo pela participação e pela atenção. Acredito que vai ser um tempo precioso e quando o mercado voltar a aquecer aí, que vai vir muitos projetos aí com reconhecimento facial para vocês conseguirem trabalhar. Eu quero mostrar rapidamente aqui. Todo mundo consegue ver minha tela, né? Sim. Eu acho que sim. Eu vou abrir aqui o módulo de face. E aí eu vou já... Agora está todo mundo me vendo, né? Basicamente... Agora não. Não, eu fechei aqui, mas eu vou abrir, né? Pronto, acho que agora está todo mundo me vendo? Não. Vocês não conseguem ver a interface? Não. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo a apresentação. Deixa eu ver aqui, calma aí. Eu acho que agora vai. Vê se agora foi. Agora foi. Na verdade eu tava comendo bola aqui num negócio aqui do share. Foi falha minha, mas tudo bem. Então, esse sou eu. E basicamente aqui eu tô na minha webcam do meu notebook. Ela tem uma péssima qualidade, claro. Mas aqui a gente tem as faces que estão sendo detectadas, né? Basicamente vai ter eu aqui que está aparecendo. Mas aqui eu tenho a lista de pessoas que ele vai fazer o match de informação. Então, por exemplo, esse aqui sou eu antes da cirurgia. Eu fiz uma cirurgia bariátrica. Eu pus essa foto propositalmente porque eu estava aí com 70 quilos a mais do que eu estou hoje. Então, dá uma boa diferença e mesmo assim, o software vai fazendo reconhecimento, ele dá índices de acuracidade de 90% a 95%. E o legal é que eu posso vir aqui e dar um play, ele vai buscar o momento no vídeo. Isso é vídeo que foi capturado. Então, por exemplo, se eu der um play aqui, tem o momento todo, aqui quando eu estava fazendo a apresentação, mas vou dar play, que eu estava falando, então eu consigo dar o momento certo que ele fez o reconhecimento dentro da imagem. Então, a gente tem uma grande facilidade. Como eu tinha dito, a gente tem listas de pessoas. Então, por exemplo, aqui eu tenho listas de não permitidos. Eu me cadastro e é muito simples de cadastrar. Eu posso dar um adicionar pessoa, buscar uma foto e já cadastrar a pessoa e ele traz a informação. Além do que, eu posso pegar aqui uma dessas imagens e dar um adicionar aqui e criar um cadastro de uma pessoa numa imagem que o próprio software fizer. Além do que, eu tenho aqui como pesquisar. Eu havia dito que eu tenho como pesquisar. Então, ele, através dessa imagem que ele carregou, ele me achou 113 vezes e eu estou em uma lista de procurados aqui que eu tinha criado. Mas o mais legal que eu fiz aqui
eu não estou com aquele antifraude ativado, eu vou ativar ele. Mas, por exemplo, eu peguei a foto de uma personalidade bem conhecida, que é o Cristiano Ronaldo. E aí, ó, quando eu pego a foto, mesmo sendo, é aquilo que alguém tinha dito, o cara com uma foto, ele entra. Tanto que a qualidade de imagem é péssima da foto e da minha webcam, mas a imagem cadastrada é outra. Mas eu posso criar um dispositivo antifraude. Então a ideia aqui, eu só vou ativar ele para vocês verem. Claro, eu não calibrei ele 100%, estou fazendo isso aqui agora, mas é só para vocês verem que ele dá o alerta e a gente pode até demonstrar mais casos aqui. Ó, peguei a foto e aí quando eu passar aqui, ó, vamos ver se eu vou acertar o ângulo de reconhecimento facial. Ó, ele está falando que é uma pessoa viva. Deixa eu tentar calibrar aqui. Tá dando um vento. Deixa eu fechar minha janela aqui. Agora vai. Acho que estava muito próximo. Aí, ó, pronto. Agora parou de mexer, ó. Eu vou trazer de novo. Ó. Claro, não tá calibrado direitinho, mas a ideia é... Quer ver? Eu vou tampando a tela aqui, ele vai fazendo novas capturas. Então, ó, ele já trouxe aqui, ó, que essas capturas, ó, que eu fiz, ó, são possíveis spoofing. O spoofing é fraude. Então, alguém está utilizando uma imagem. Inclusive, ó, na sequência, ele fez um reconhecimento meu, e é por vídeo, e ele não trouxe informação. E eu nem calibrei, assim, não está calibrado. O ideal seria ajustar para o ambiente essa informação, mas eu falei, cara, vou fazer isso na surpresa, na apresentação, para ver funcionando. E realmente, ó, tá quase sem calibração e ele traz informação. Eu vou pegar uma foto minha. Quer ver? Eu vou pegar uma foto aqui e vou tentar colocar, claro. Não é das melhores fotos também, não é o melhor posicionamento, nem a melhor imagem, mas vamos ver se ele vai trazer, ó. Eu já passei aqui, tudo bem, é celular, mas ele já traz a informação, ó. Eu vou sair da cena e vou entrar eu. E ele já traz que é uma pessoa. Então, na verdade, o índice que ele traz é um índice de vivacidade, que a gente chama. Então, ele vê que a imagem em si, essa primeira aqui, sou eu realmente, é uma imagem viva, e que a outra é uma imagem estática, que não tem alterações na taxa de pixel, e aí ele vê que é uma fraude, é uma possível fraude. Então, a ideia é a gente conseguir fazer isso via spoofing. Só para fechar, eu vou fazer uma busca aqui, só para a gente não perder muito tempo, quero mostrar. Eu deixei a imagem de uma pessoa aqui, da Shakira. Eu não tinha uma outra ideia, e aí eu vou tentar vou buscar ela aqui na imagem, vamos ver se tem um cadastro dela aqui. Não, vou fazer melhor. Quer ver? Só para a gente fechar esse assunto. Eu tenho uma foto da Shakira aqui. Você é fã da Shakira, Vitão? Não, detesto a Shakira. Foi minha esposa que me deu a ideia. Ela falou, pega uma mulher, você só pega homem. Aí eu falei, tá bom, vou pôr a Shakira. Ó, eu vou fazer as capturas aqui, provavelmente ele vai dar, não tem como ela não está cadastrada, né? Ele vai começar a dar alguns falsos, ó. A ideia é fazer várias capturas dela. E aí aqui na aba de busca, eu vou tentar achar Shakira. É tudo ao vivo aqui, não está nada calibrado. Eu gosto de fazer o negócio na prática. Vou diminuir aqui o throw, vou tentar dar um apply. Ele deve estar indexando a minha imagem, quer ver? Deixa eu pôr a Shakirona de novo aqui para facilitar a nossa vida, e a gente já vai para o caso real lá e mostra para o cliente. E vocês veem, ó, quando eu passo o celular, tá vendo que eu tiro, que ele captura a minha face, ele geralmente vai dar que é um possível spoofing por causa da imagem anterior que ele está tentando trazer. Deixa eu tentar trazer ela aqui, vamos ver se... Aí, pronto. Aí eu peguei uma imagem que não tem nada a ver com ela, até a qualidade de imagem é muito superior, uma foto da Shakira e uma outra que está até bem diferente. E aí eu fiz a busca e aí eu posso
colocar as câmeras. Eu só tenho uma câmera aqui no caso, mas ele vai me trazer a câmera, o momento. Ó, eu posso vir no vídeo gravado ó, e no momento certo que essa pessoa foi capturada. Então eu consigo fazer a busca da pessoa dentro do ambiente. Claro, buscar isso por data, hora inicial, hora final. Se eu quero que busquem uma lista de procurados ou de permitidos, então o software tem essa essa multiforma dele de trabalhar com reconhecimento facial e é bem simples de trabalhar. Eu vou encerrar aqui essa parte e a gente vai partir para o caso real. Eu vou parar o share aqui, Rafa, e aí se você quiser compartilhar, fica contigo. Depois de tudo isso que você mostrou aí, cara, eu nem sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, mas vamos mostrar aqui pro pessoal. Tá. Acho que você tem que parar a tua. Eu parei o share aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, não sei se o pessoal vai conseguir ver. A hora que tiver todo mundo vendo, vocês me avisem, por gentileza. Tá, legal. Então vamos lá. Esse aqui é um servidor, tá? Eu vou fazer isso de forma rápida, a gente já estourou o tempo aqui, mas eu já respondo ali até a questão do Fabrício, tá, pessoal? Só para mostrar rapidinho, isso aqui é um servidor, está instalado em um município. A gente tem algumas câmeras vocês vão notar talvez aí um pouquinho de foco, né, por causa da velocidade de comunicação da câmera. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente aquilo que o Victor falou. Eu tenho na mesma máquina, eu tenho a possibilidade de ter um servidor com reconhecimento facial e eu tenho uma outra máquina fazendo a solução de LPR. Ou seja, na mesma máquina eu tenho duas câmeras fazendo reconhecimento facial e duas câmeras de LPR. Tá? Que eu queria, além disso tudo que o Vitão já mostrou, aqui a gente tem uma lista de procurados, tá? Onde o pessoal já nos passou, a gente já fez um input dessas faces, tá? E com base nessa face, isso aqui foi gerado uma lista à parte, porque o pessoal manualmente faz alguns cadastros aqui ainda nas listas negras, listas de branca, né? Nas whitelists, e tenta manter isso aqui separado. Como eu tinha falado, é uma câmera que está dentro da rodoviária, né? Então, vocês vão ver que está fechada a rodoviária, né? Não tem ninguém. Então, até por isso que a câmera está funcionando, mas não está fazendo nenhum tipo de detecção e reconhecimento. Já no Banco do Brasil, a gente tem aqui uma câmera que, inclusive, o cliente já tinha no parque dele instalada, né? A gente está usando isso só para fazer questão de teste realmente da funcionalidade e tudo mais. E aqui a gente tem as detecções que o Victor estava comentando ali, ó, todas saindo. Acho que esse aqui é uma detecção provavelmente lá da rodoviária. Essa é mais escura aqui, porque vocês viram que a imagem aqui está um pouco mais escura. Tem um cara sentado lá. Então, vocês veem que até numa condição bem complicada aqui de imagem, ó, de iluminação, a gente consegue ter realmente a detecção, tá? E um caso que eu só queria compartilhar com vocês aqui, de forma bem rápida, é o quê? O histórico que a gente consegue fazer de reconhecimento. Então, aquilo que o Vitão estava fazendo, só que aqui na parte de faces reconhecidas. E aqui a gente teve... deixa eu pegar aqui, deixa eu puxar. Oi? Edgar, beleza? Oi? Ótimo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fez uma análise aqui, fiz até uma reunião e eu subi até para falar com o pessoal da Raitera sobre o seu projeto. Alguém tá com o áudio vazando aí, Você não chegou a observar os dois projetos que eu te enviei? Desculpa, achei que estava perguntando alguma coisa para a gente. Não, Então aqui, áudio pessoal, vazando. só para gente mostrar, ó, isso aqui realmente foi, a gente vê aqui pelos traços, né, dele que é a mesma pessoa, você vê traços de sobrancelha, nariz, né, o tipo de bochecha e tudo mais, mas aqui a pessoa estava com barba, aqui ela já tinha tirado e tudo mais. Então,
Então, vamos Aí lá. entram os procedimentos Esse é a da aquisição. Polícia Militar de A fazer princípio, eu coloquei aí essa para a fazer abordagem, isso, realmente ver beleza? Conforme a gente já tinha se conversado. é realmente a Esse é mesma o valor pessoa, que você tá? está vendo aí. Esse é um valor apenas com E 12 aqui, rádios móveis. como eu falei, no mesmo servidor a gente tem o top LPR rádio rodando, móveis então aí, que são um ícone aí, são 12 rádios. aqui Tem uma uma voz placa aí de que não monta. vai 10 emutecer agora. Oi? Tem alguém falando aí, não vai emutecer agora. Não, acho que acabou não se atentando. Mas você vê a mesma beleza. máquina fazendo aqui o reconhecimento de facial Essa aí é a e base o da LPR, tá? Deixa eu ver se o Isso, pessoal isso. tá com É, a alguma nossa dúvida base aqui. Mutei ele, perdão. Tá. Estamos. Ah, era o pessoal, estava falando dele aqui. Então, assim, pessoal, a gente não vai se estender. Ó, que bacana aqui, até uma detecção de uma menina. Você vê uma possibilidade bem remota, né, de pegar aqui, ó, a menina com máscara, óculos, olhando para baixo. A gente teve a detecção. Além dessas diversas outras condições de iluminação aqui que está bem precária. Então, assim, pessoal, deixa eu voltar aqui. Só.